Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Elétrica. Eu me chamo Adriano e essa é a nossa primeira aula sobre inversores de frequência. E qual que é o foco dessas aulas? Então, primeiro, nós iremos aprender como que ele funciona internamente, iremos aprender as suas aplicações, suas parametrizações, né, a forma de programar um inversor de frequência. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é sobre o seu funcionamento interno. Então vamos lá. Então o inversor de frequência, basicamente, ele é um dispositivo capaz de gerar uma tensão e frequência trifásicas ajustáveis, com a finalidade de controlar a velocidade de um motor de indução trifásico. Então, basicamente o inversor ele serve para controlar a velocidade de um motor trifásico. O inversor de frequência é usado somente em motores trifásicos, tá bom? Basicamente é isso. Claro que os inversores de frequência eles vêm com diversas outras aplicações internas, como frenagem regenerativa, frenagem dinâmica. Ele vem também com controle de rampa de subida, rampa de descida e diversas outras aplicações internas. Porém, o foco dele principal é controlar a velocidade de um motor trifásico. E como que ele faz isso daí? Ele tem uma eletrônica muito vasta, embarcada, uma eletrônica de potência, né? Aqui nós vemos o mapa, né? A estrutura interna do inversor de frequência de forma básica. Essa é a parte de força dele. Ele tem toda a parte de força, onde é empregado uma eletrônica de potência, e depois ele tem toda a parte de microprocessamento, ou a parte microcontrolada dele, que é a parte de eletrônica digital. Então, o que o inversor ele vai fazer, né, basicamente? Conforme essa estrutura aqui, a gente observa o seguinte, né? Para quem já tem um certo conhecimento em eletrônica, a gente consegue observar que nós temos diodos aqui, nós temos capacitor e nós temos aqui transistor do tipo IGBT. E além do mais, nós temos também o nosso motor trifásico. O que ele vai fazer? A gente percebe que isso aqui é uma estrutura de uma fonte, né? É uma base de uma fonte. Então o que ele faz aqui? Ele recebe as três fases na entrada. Ele vai receber as três fases na entrada, e essas três fases aqui ele vai converter ela para corrente contínua. Então o que ele faz? Ele pega a corrente alternada que está entrando aqui nas três fases, pega a corrente alternada, transforma para a corrente contínua e depois ele transforma de novo para a alternada. Não é uma alternada exatamente senoidal, mas ele transforma novamente para a alternada, porque o motor trifásico só funciona com corrente alternada. Então, quando ele faz isso daí, ele consegue controlar a frequência do motor, e com isso conseguir controlar a velocidade do motor. Então, o que ele faz? Ele entra a corrente alternada, ele vai retificar, transformando para a corrente contínua, e da corrente contínua ele torna ela novamente alternada. Vamos entender mais a fundo. O transistor que ele está utilizando aqui, ele serve como se fosse uma chave. Então o transistor ele vai funcionar como chave, certo? Aqui no barramento de entrada nós temos aqui diodos, onde que ele vai pegar aqui, bloquear um lado positivo, e aqui ele bloqueia aqui embaixo ele bloqueia o positivo, e aqui em cima ele bloqueia o negativo. Ou seja, aqui em cima só vou ter polaridade positiva, e aqui embaixo só vou ter polaridade negativa. Isso é de eletrônica analógica, além do capacitor para filtrar. Então significa que aqui entra corrente alternada, e a partir daqui eu vou ter corrente contínua. E quando ele vem para esse barramento dos transistores, esses transistores têm um funcionamento como chave, que vai permitir que essa corrente contínua ela se torne novamente alternada. Não senoidal, mas se torne alternada. Vamos ver esse outro circuito aqui. Então aqui eu tenho aqui o conversor,
AC para AD, ou seja, ele converte de corrente alternada para corrente contínua. Eu vou ter aqui o capacitor e os meus transistores funcionando como chave, porque o transistor ele pode funcionar como amplificador ou ele pode funcionar como saturação e corte, que é o funcionamento dele como chave. No caso, para o inversor de frequência, ele utiliza o transistor do tipo IGBT para funcionamento como chave. E como exatamente ele vai fazer isso daí? Para transformar novamente para a corrente alternada, né? Como que ele faz isso daí mais ou menos, né? Aqui embaixo nós temos as formas de onda, corrente alternada trifásica, né? Aqui ele vai fazer então a conversão até ela chegar em corrente contínua e depois a corrente alternada, só que impulsos, né? Olha só, é uma corrente alternada a impulsos, não é exatamente uma senoidal. Então, como os transistores, né, como os transistores operam como chaves, corte ou saturação, a forma de onda de tensão de saída do inversor de frequência é sempre quadrada. Na prática, os transistores chaveiam modulando a largura de pulso PWM, a fim de obter uma forma de onda de tensão mais próxima da senoidal. Então, olha só, né, resumidamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a corrente alternada que entra aqui, transforma em contínua e depois de contínua de novo em alternada, só que com pulsos de PWM, modulando a largura de pulso. Quando eu modulo a largura de pulso, eu posso permitir, conforme essa modulação, conforme a onda aumenta ou diminui, eu posso permitir então qual é a frequência que eu vou aplicar no motor. E com isso eu consigo controlar então a velocidade do motor. Como que ele faz a transformação de contínuo para alternado? Nós já vimos aqui que através do diodo do capacitor, ele transforma o alternado para contínuo. E como que através dos transistores, funcionando como chave, ele vai converter de contínuo para alternado. Então aqui eu fiz um pequeno desenho, tá bom? Representando os transistores, tá? Eu coloquei um transistor aqui do BJT, que é um transistor de junção bipolar, que ele é equivalente então à nossa chave, tá bom? A nossa chave aqui. Isso aqui ele é conhecido na eletrônica analógica como ponte H, tá bom? Eu vou ter um polo positivo embaixo, em cima, e um polo negativo embaixo. E aqui a gente coloca transistor, onde que eu estou substituindo por chaves, tá bom? Estou substituindo por chaves. Então imagine da seguinte forma, olha só, eu tenho um polo positivo em cima e o polo negativo embaixo. E aqui no meio dessas chaves eu tenho um motor, pode ser ter um motor de corrente contínua. O que eu quero é inverter a rotação do motor. Nessa inversão de rotação de motor, eu vou permitir que nesses pontos aqui, ó, a minha polaridade mude. Então, imagine que o positivo e o negativo lá de cima é da parte do inversor, onde que ele converte depois do diodo, né, ele vai fazer a retificação e eu vou ter então um polo positivo e um polo negativo, que é o que está chegando. E aqui no motor é exatamente a saída dessas chaves, onde que eu vou inverter a minha polaridade, mas sem inverter a polaridade de entrada que está chegando. Ou seja, o positivo e o negativo aqui, eles não vão mudar. Aonde que vai mudar positivo e negativo vai ser no motor. Então observa da seguinte forma. Imagine que em um certo momento eu queira que o motor rode para o sentido horário. Então, para rodar para o sentido horário, eu vou ter o polo positivo desse lado e o polo negativo desse outro lado. Para que isso possa ocorrer, eu vou fechar o transistor, né, ou a chave T1, e eu vou fechar então a chave T4. Fechando a chave T1, eu vou pegar o polo positivo, fechando a chave T4, eu vou pegar o polo negativo. Então, nesse sentido, o meu motor roda para o sentido horário. Eu tenho positivo de um lado, negativo do outro. Agora perceba que eu vou inverter a rotação desse motor, né, no intuito de mudar a polaridade.
Para mudar a polaridade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou abrir o T1 e o T4 e agora eu vou fechar a chave T2 e a chave T3. Percebe que eu vou ter uma reversão e a minha polaridade no motor mudou. O que antes era positivo agora é negativo. O que antes que era negativo agora é positivo. Então, nessa lógica, percebe que a polaridade no motor ela pode ser mudada. Basta eu chavear os transistores na velocidade que eu quiser. Eu posso ficar modificando isso daí. Basta eu chavear o transistor. E a minha polaridade que está chegando, positivo e negativo, ela não muda. Só muda a polaridade no motor. É exatamente isso, né, que o inversor ele vai fazer com esse barramento aqui, né, ó. Então vai chegar positivo aqui, negativo embaixo. Então ora essa chave manda positivo para essa fase, em outro momento ela manda negativo. E isso ocorre com com os 6 transistores que faz o chaveamento desse barramento que converte de corrente contínua para alternada. E com isso eu obtenho essa forma de onda que tenta imitar a senoidal. Não é uma forma de onda senoidal exatamente, é uma forma de onda quadrada, mas já é alternada. E o motor já funciona com corrente alternada. Certo? Beleza? Inclusive essa forma de onda ela cria até um ruído um pouco diferente no motor trifásico. Nós sabemos que o motor trifásico ele é um motor que ele não tem ruído, né? Diferente de motores monofásicos. Eles são geralmente, né, principalmente se ele está novo, né? A não ser que seja muito velho, mas eles são motores bem silenciosos. E quando ele tem essa forma de onda quadrada, esse tipo de motor ele vai criar um certo ruído. E conforme quanto menor for a velocidade do motor, maior é o ruído que nós vamos escutar. Conforme a gente vai aumentando a velocidade, aumentando a frequência do motor, esse ruído vai diminuindo, porque conforme a gente aumenta a velocidade, mais a forma de onda quadrada vai se adequando a senoidal. Ela não chega a ser uma senoidal, mas ela fica bem próxima da senoidal. Tudo bem? Esse é o funcionamento interno do inversor de frequência, tá bom? Então, novamente, ele pega a corrente alternada trifásica, transforma em contínua, e de contínua ele transforma de novo em alternada, só que com pulsos de PWM. E aí, conforme essa largura, eu posso aumentar ou diminuir a largura conforme o tempo, e nisso eu posso controlar a velocidade do motor. Tudo bem? Um outro detalhe importante é o seguinte, que o inversor de frequência ele é capaz, por exemplo, ao invés de eu alimentar ele com 3 fases, se eu quiser alimentar ele com 2 fases, não tem problema nenhum. Muitos dos inversores de frequência ele trabalha apenas com 2 fases e transforma em contínua, porque de qualquer forma a corrente contínua ela vai ter só 2 polaridades, e depois ele ainda consegue fazer essa transformação trifásica no final. Ou seja, eu posso alimentar um motor 220 trifásico, ou eu posso alimentar um motor 220, por exemplo, bifásico, somente com 2 fases, que também ele consegue funcionar perfeitamente sem nenhum problema, tá bom? Então, isso é que alguns inversores, ou a grande maioria dos inversores, oferece, certo? Eu coloquei aqui alguns cuidados, né? Aqui, ó, antes, deixa só, essa é a forma de onda, né? Então, esse de vermelho é a nossa senoidal, né? A nossa senoide. E esse de verde é a forma de onda quadrada com os pulsos PWM. Então, o aumento ou aumentar ou diminuir esses pulsos PWM é o que vai permitir o aumento ou a diminuição também da minha frequência, certo? Então eu coloquei aqui alguns cuidados que devemos ter ao instalar um inversor de frequência. Então, o primeiro cuidado: não há inversor no mundo que resista à ligação invertida de entrada da rede elétrica trifásica ou monofásica com a saída trifásica para o motor. Ou seja,
Se você inverter, a maioria dos inversores de frequência, ele vai ter entrada trifásica e vai ter a saída para o motor. Basicamente é isso. Se você inverter isso, você queima o inversor de frequência, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado com isso daí, tá bom? Ele vai ter lá as siglas UVW, tá bom? Que é para o motor. E ele vai ter lá o L1, L2, geralmente é marcado assim, ou o RST, que é para o rede sistema trifásico para alimentar as 3 fases. O aterramento elétrico deve estar bem conectado, tanto ao inversor como ao motor. O valor do aterramento nunca deve ser maior do que 5 ohms, conforme a norma IEC 536. Isso pode ser facilmente comprovado com um termômetro antes da instalação. 3. Caso o inversor possua uma interface de comunicação RS-232 ou RS-485 para o computador, o tamanho do cabo deve ser o menor possível. Deve evitar ao máximo misturar em um mesmo eletroduto ou canaleta cabos de potência, rede elétrica ou saída para o motor, com cabos de comando, sinais analógicos, digitais, RS-232 e etc. 5. O inversor deve estar alojado próximo a orifícios de ventilação, ou caso a potência seja muito alta, deve estar submetido a uma ventilação ou exaustão. Alguns inversores possuem pequeno exaustor interno. 6. A rede elétrica deve ser confiável, isto é, jamais ultrapassar variações de mais ou menos 10% em sua amplitude. 7. Sempre que possível, utilizar os cabos de comando devidamente blindados. 8. Os equipamentos de controle, o CLP, CNC, o computador e outros que funcionem em conjunto com o inversor, né, porque o inversor de frequência ele pode ser controlado através de comando elétrico, através de uma eletrônica, de microcontroladores. Ele pode ser controlado também pelo CLP, por CNC, tá bom? Pelo computador. Então são vários os dispositivos de eletrônica embarcada que pode controlar o inversor de frequência. Então, devem possuir o terra em comum. Normalmente esse terminal vem indicado pela referência PE, que é proteção elétrica, e sua cor é amarela e verde ou apenas verde. 9. Utilizar sempre parafusos e arruelas adequadas para garantir uma boa fixação ao painel. Isso evitará vibrações mecânicas. Além disso, muitos inversores utilizam o próprio painel em que são fixados como dissipador de calor. Uma fixação pobre, nesse caso, causará um aquecimento excessivo e possivelmente sua queima. 10. Caso haja contatores e bobinas agregados ao funcionamento do inversor, utilizar sempre supressores de ruídos elétricos. São como fosse filtros, né? Circuitos RC, resistor capacitor para bobinas de corrente alternada, e diodos para bobinas de corrente contínua. Essas precauções não visam apenas melhorar o funcionamento do inversor, mas evitar que ele interfira em outros equipamentos ao seu redor. O inversor de frequência é infelizmente um grande gerador de EMI, interferências eletromagnéticas. E, caso não instalemos de acordo com as orientações acima, podemos prejudicar toda a máquina ou sistema ao seu redor, né? Então, como ele chaveia em frequências muito rápidas, então ele gera muita interferência eletromagnética. E isso pode interferir em sensores, pode interferir em entradas digitais de CLPs, ele pode interferir em outros inversores de frequências com suas entradas digitais, pode interferir numa rede estruturada de comunicação entre equipamentos, né? Como ele diz aí, pode interferir não só em máquinas, mas também em todo o sistema, tá bom? Então é importante essas orientações, nessas 10 orientações que foi colocada, beleza? Essa foi a nossa aula 1 de inversores de frequência. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer coisa deixa nos comentários aí, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam.
compartilhe esse vídeo, divulgue para os amigos, tá bom? Tudo isso que eu faço, que eu passo aqui, ele é totalmente de forma gratuita, tá bom? Não tem nada por trás, eu não quero vender algo, né? Não tem uma loja, não tem um produto. É simplesmente o meu conhecimento, o pouco que eu sei, mas tentar passar para vocês, tá bom? Beleza? Simples assim, até a próxima. Tchau.